Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e antes tarde do que mais tarde ainda, eu finalmente vim trazer pro canal o fechamento das leituras de outubro. Eu sei que até setembro eu consegui manter os fechamentos na data que eu gostaria, que era sempre na primeira semana do mês seguinte, mas enfim, vocês estão acompanhando que eu tenho postado alguns vlogs de viagem no meu canal. E claro que a viagem ia embananar tudo, eu achei que não, eu achei que eu ia conseguir gravar na moral, vídeo de resenha quando eu estivesse lá, o fechamento e tal. Mas assim, mal rolaram as postagens dos vlogs, né, eu me embananei toda. Todo mundo sabia que eu não ia conseguir manter o ritmo, eu acho, menos eu achei que eu ia conseguir, mas enfim, não consegui. Aí agora eu tô aqui sendo afogada pela agenda de vídeos, que tem os vlogs de viagem, que, enfim, eu ainda tenho que fazer e editar e tudo mais, e tem os vídeos normais de livros, que vão voltar, gente, tudo vai dar certo, e eu acho que eu vou, se eu conseguir gravar tudo e editar na velocidade que eu quero, aumentar um pouco a frequência durante esse tempo em que eu volto a me organizar pra manter o ritmo do canal. Vamos ver o que vai acontecer. Eu também quero que vocês comentem aqui embaixo qual frequência que vocês gostam, se vocês gostam que poste um vlog de viagem, um de livro e vai revezando. Na verdade eu quero até saber se vocês estão curtindo esses vlogs da viagem, porque eu também não quero ficar trabalhando à toa, né? Eu tenho que saber o que é que vocês estão achando, se está contribuindo com o canal, se vocês estão gostando do conteúdo diferente, enfim. Eu sei que eu tô aqui pra fazer o que eu gosto, mas também é importante saber qual é a recepção do meu público, né? Mas enfim, então, sem mais delongas, vamos pro fechamento das leituras de outubro. O primeiro livro que eu terminei em outubro já tinha sido citado no final do fechamento de setembro, porque era o livro que eu comecei a ler ali no finalzinho do mês, e foi Persépolis. E eu terminei muito rápido, já saiu resenha aqui no canal, foi um livro que eu gostei muito de ler. Ele é uma HQ autobiográfica que vai contar a história da Marjane Satrapi e da jornada dela, né? É uma menina que ela nasce e mora no Irã, só que ela é de uma família um tanto mais progressista, assim, digamos que ela é meio rebelde. E quando acontece a revolução cultural lá, e enfim, tudo é tomado pela religião, pelas ideologias fortíssimas religiosas, ela não quer se submeter a essas regras, ela não quer usar o véu, né? Esse é um momento emblemático da história. A história começa falando dela e depois vai fazendo flashbacks, que é a questão de que ela se vê obrigada a usar o véu islâmico e ela não quer, porque isso não significa nada pra ela. E aqui então ela vai retratar toda essa jornada dela, que é muito mais intimista até do que política. Eu pensei que ele era um livro mais político do que ele realmente é, mas se vocês quiserem saber mais, é só clicar aqui nos cards que eu vou colocar a resenha. Logo depois que eu terminei Persépolis, eu peguei então Depois Daquele Dia, um livro maravilhoso, super delicinho, da minha amiga, a escritora Marina Matos, que eu tive o prazer de ler pela segunda vez, agora que ele foi publicado, porque é a primeira vez que ela me mandou pra fazer leitura crítica, ele ainda era um sonho dela, né, ele ainda era um arquivo de Word, e eu tenho muito orgulho em pensar que a Marina foi à frente com esse projeto, e que hoje ele tá aqui, ó, na minha mão, e tem o meu nome nos agradecimentos, e, gente, é um livro fininho, que dá pra ler, assim, de uma vez, e ele traz um quentinho enorme no coração, porque é um livro que conta histórias de amor, e o personagem principal, que é o que tá contando a história, também é super carismático, a gente se envolve com o que ele quer contar e com a forma com que ele conta a história. Enfim, a Marina é uma pessoa super especial e ela colocou muito amor nesse livro, e eu acho que tudo que é feito com amor tem muita chance de dar certo, né? Então é um livro que eu recomendo também, já saiu resenha, vai estar aqui nos cards. O terceiro livro que eu li no mês foi o Para Poder Viver, e aí, claro, né, a gente acabou de sair do quentinho no coração que o livro da Marina trouxe, pra entrar num soco no estômago desse. Eu ainda não fiz resenha e vai ser uma resenha complicada de fazer, porque que livro pesado, gente. Olha, eu imaginava que as coisas na Coreia do Norte eram bem complicadas, mas é muito pior do que eu imaginava. A sinopse do livro diz aqui que é uma jovem norte-coreana contando como escapou da ditadura mais sanguinária do planeta. E parece exagero, mas não é não, gente. O que esse povo na Coreia do Norte passa, pelo amor de Deus, é muito desespero, assim. O que eu achei interessante de ler é que eu já li livros como Malala e como o próprio Persépolis aqui da Marjane, onde elas também retratam situações políticas bastante complicadas e tal, mas que tem muito dedo da religião. E essa é uma tecla, enfim, que a gente já tá cansado de bater, inclusive aqui no Brasil, né? Que nenhum governo devia ter dedo de religião, porque isso não tem que se misturar. Até porque a fé de um não tem obrigatoriamente que ser a fé do outro. E como que a fé de uma pessoa, né,
específica vai poder ditar regras, enfim, num país e tal. Mas aqui não existe religião, porque a religião é o próprio governo, é uma coisa muito louca, assim. O que esses ditadores conseguiram fazer com a cabeça das pessoas, assim, delas acharem que eles são Deus mesmo, e não conseguirem ver nada além daquilo que é passado pra eles, enfim, eles não aprendem nem muito vocabulário, que é uma coisa que me chamou muita atenção, porque, né, eu sou apaixonada por língua, né, por linguagem, por entender como as pessoas se comunicam e tal, e o que ela fala aqui no livro é que quando ela conseguiu, né, enfim, escapar de lá, e ela foi aprender coisas, ela foi, enfim, saber ler, escrever e tudo, ela descobriu inúmeras palavras que lá na Coreia do Norte ela não tinha. Por quê? Quando as pessoas têm um vocabulário mínimo, elas pensam menos, porque tudo depende da linguagem, pensar depende da linguagem. E se você não tem acesso a uma grande linguagem, a um grande vocabulário, consequentemente, seu pensamento vai ser, né, pequeno. E, nossa, foi muito forte ler esse livro, assim, é um livro que eu recomendo muito, mas que você tem que ter estômago e coragem pra ler. Porque, olha o que essas pessoas passam lá, não é fácil. E o quarto livro que eu li no mês foi o Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Eu vou colocar a capinha aqui do lado, porque eu li no Kindle. E foi meio que uma decepção, assim, pra mim, porque desde que eu ouvi falar desse livro, assim, eu tava a fim de ler. E, sei lá, ele é realmente um diário, né, de uma menina. É como se fosse, assim, o Anne Frank versão brasileira. Claro que não estamos falando de Segunda Guerra, mas o que eu tô querendo dizer é que é um diário de uma menina, assim, no início da adolescência, e ele se passa em Diamantina na época, né, da exploração de diamantes, assim, e a família dessa menina era envolvida com isso. Não preciso nem dizer, o livro também é autobiográfico, só que o nome da autora não é Helena Morley, é Alice alguma coisa. Eu sei que ela adotou um pseudônimo pra escrever esse livro, e a gente não sabe direito qual é a linha entre o que é ficção e o que não é, porque a gente sabe que o livro foi editado. Então, assim, em suma, ele é um diário, mas pode ter algumas pitadinhas ali que ela tenha colocado para que se tornasse mais literário. Mas enfim, no geral eu achei chato. Ele tem pontos interessantes? Ele tem, claro que ele tem, e eu vou falar mais sobre isso quando eu fizer a resenha dele. Mas no geral eu achei bem enfadonho, ele é muito mais longo do que deveria, na minha opinião, e ficar lendo por muito tempo que aquela menina tava falando, sei lá, me cansou. A situação dela não era tão específica e tão forte, né, quanto a da Anne Frank. E aí eu me sentia mesmo lendo infinitamente um diário de uma menina de 13 anos. E não que eu acho que meninas de 13 anos não sejam interessantes ou não tenham nada pra falar, mas é porque realmente a história dela, assim, não me conquistou muito. Mas tem alguns pontos que são bem interessantes. E não deixa de ser interessante também o fato de que essa obra foi adotada pelas listas de alguns vestibulares aqui no Brasil. Enfim, é bacana pensar que os nossos jovens estão tendo que ler pra fazer provas outros tipos de conversa, né? E não só, né, a dos homens barbudos, Machado de Assis, José de Alencar, literatura classicona, né? Sempre bom poder entrar em contato com outros tipos de linguagem, outros tipos de história. Quinto livro que eu li no mês, o esperadíssimo Tartarugas Até Lá Embaixo, do John Green. Eu confesso que eu tava esperando com um pouco de medo, eu não queria criar expectativa, porque minha relação com o John Green é meio dúbia, assim. Tem obras que eu gosto muito, o meu favorito é A Culpa é das Estrelas, que realmente é uma obra que é uma das minhas favoritas da vida. Eu amo esse livro, essa história de paixão, mas uns outros livros dele, sei lá, eu acho bem mais ou menos. Tem uns que eu inclusive não gosto, assim, o Teorema Caterine eu acho muito chato, e aquele livro dele com o David Levitan, Will, eu acho muito chato também. E enfim, então minha relação com ele é assim, ela oscila bastante. Mesmo assim eu tava ansiosa pra ler esse livro, e eu li muito rápido e eu gostei muito. Eu achei esse livro sensível, eu achei delicado, eu achei que a abordagem dele foi muito boa. Ele vai retratar aqui uma protagonista que tem meio ansiedade, meio transtorno obsessivo compulsivo. Antes de eu pegar o livro, eu ouvi muita gente falando que ele era sobre uma garota com um toque, mas eu, enquanto pessoa diagnosticada com ansiedade, me vi muito nela também. É claro que a dela é um tanto mais agravada que a minha, talvez até por ela ter essa questão além do transtorno obsessivo compulsivo. Mas enfim, eu achei que ele tratou tudo isso com muito cuidado e com muita delicadeza. Foi uma abordagem muito interessante desse problema, feita com muito mais cuidado do que eu já vi em muitos outros livros aí voltados para o público jovem que querem retratar problemas emocionais. Então assim, eu achei que ele dosou muito bem a mão. E assim, fiquei orgulhosa enquanto eu lia, porque eu percebi a evolução dele enquanto escritor, e é bacana poder reparar nisso também, né? É um livro
muito gostoso, que vai falar de amor de uma forma diferente das que ele já abordou nos outros livros, que vai retratar a amizade de uma maneira também muito bacana e muito real, assim, muito sincera, que eu sei que mexeu com muita gente por aí, mas eu tive uma percepção um pouco diferente. Vou falar mais sobre isso na resenha, é claro, mas amei, fiquei muito feliz. Não é A Culpa das Estrelas, mas eu acho que nenhum vai ser, e eu não vou ficar procurando A Culpa das Estrelas em cada livro dele que eu ler, porque esse aqui não tem a função de ser A Culpa das Estrelas, ele tem a função de ser Tartarugas Até Lá Embaixo, e ele manda muito bem sendo o que ele é. E aí então vamos falar sobre os livros que eu li durante esse mês, mas que eu não terminei. O primeiro deles já apareceu aqui em setembro, que foi o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, e eu confesso que a minha evolução na leitura dele tá sendo bem mais lenta do que eu gostaria. Eu praticamente não peguei nele durante o mês de outubro e não vou falar muito a respeito, só que continua sendo um livro muito forte e muito necessário. Outro livro que eu comecei em outubro e não terminei foi O Evangelho Segundo Jesus Cristo, do Saramago. É o meu segundo Saramago e eu peguei ele logo em seguida que eu terminei o Tartarugas Até Lá Embaixo e eu falei, meu Deus, por que eu vou fazer isso com a minha vida? Quero voltar pra John Green, porque é aquela coisa, né? Eu saí de uma literatura leve, gostosinha, pra entrar numa narrativa de Saramago, que vocês sabem bem como que é, mas logo me adequei a ela muito mais fácil do que me adequei na primeira vez que eu li Saramago, então acho que eu já tô ficando um pouco melhor nisso. E enfim, né, é uma obra polêmica dele, que obviamente a Igreja Católica detesta, e enfim, devem ter mais igrejas que rechaçam essa obra aí, eu não sei, mas a verdade é que eu achei muito interessante. E eu sei que bastante gente gosta muito desse livro, eu já ouvi falar bastante dele. Quando eu postei a foto no meu stories mostrando que eu tava lendo, muita gente veio falar comigo, tipo, ah, esse livro é incrível, ah, esse livro é maravilhoso, fala comigo quando terminar e tal. E enfim, não vou falar muito dele agora, vou deixar pro próximo fechamento e pra resenha dele, porque como eu falei, eu não terminei ele em outubro, então esse não é o lugar dele. E aí tem também aquela minha eterna lenga-lenga com todos os contos da Clarice. Não, eu ainda não terminei Laços de Família, mas nesse mês eu li uns 3 ou 4 contos que eu gostei bastante e que me empolgaram mais com o livro. Talvez aí em novembro eu consiga finalmente terminar essa parte e gravar um vídeo sobre ela. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se vocês têm interesse, vamos conversar um pouquinho sobre eles e aí a gente continua esse papo. Um beijo e até a próxima. Tchau!